hoje celebrando os 10 mil inscritos dos canais Fuja da Mentira e Inteligentista. Conforme prometido, falei que ia fazer 10 vídeos em uma semana. Eu vou falar sobre o nióbio. Todo mundo perguntou sobre o nióbio e lá vai, sobre o nióbio. Quem despertou a consciência do brasileiro sobre o nióbio? Para começar a conversa. E, puxa vida, dá até tristeza de falar, mas foi essa pessoa aqui, ok? O candidato à presidência várias vezes, o Dr. Enéas, um médico, um filósofo, um matemático, uma grande pessoa, a oportunidade do Brasil ter uma mente brilhante como presidente da República. E, bom, a mídia conseguiu colocar ele como um maluco que gritava: o meu nome é Enéas, porque ele tinha muito pouco tempo de propaganda, ele não conseguia se explicar nada nesse pouco tempo, deram poucos segundos para ele. Puxa, o Dr. Enéas criou um partido que se chama Prona, e ele tinha um livro aqui, um grande projeto nacional, e o Enéas falava do nióbio e falava de outras coisas. Muitas coisas que a gente percebe que hoje tá latente, são verdades. E as pessoas até hoje ainda pintam ele como uma pessoa maluca. O Enéas, ele cometeu um erro, tá? O erro dele foi usar uma linguagem muito requintada para a população brasileira normal. A maior parte da população não entendia o que ele falava exatamente. E ele pela propaganda dele ser muito pequena e ele usar um tom agressivo, ele passou esse tom agressivo que as pessoas não gostam. Então ele percebeu esse erro provavelmente e ele começou a trocar esse tom dele, para mostrar o que ele estava falando. Não era questão de ele estar com raiva, mas ele está nervoso com injustiças. E, bom, infelizmente ele faleceu de câncer e a gente não teve a oportunidade de ver ele como presidente. Para vocês terem uma ideia do problema de linguagem que ele tinha, o Lula tem um problema de linguagem diferente, na outra ponta do Enéas, né? Então tá aqui uma frase do Dr. Enéas, né? Sua Excelência Lula não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Puxa vida, né? Ele podia dar uma simplificada nisso, né? Ou seja, ele podia falar até lá no fundo do DNA do cara. Faltou habilidade, mas, bom, o Dr. Enéas, ele despertou o Brasil para a questão do nióbio, e depois disso a mídia taxou isso como um mito, ok? Um mito. E hoje um geofísico vai falar sobre o mito, ok? Então vamos lá. O que tem o Enéas aqui de interessante? O Enéas, quando ele começou a fazer a propaganda política, ele tinha alguns segundos e ele só conseguia falar o nome dele praticamente. O meu nome é Enéas. E ele viu que ele precisava de mais tempo de propaganda. Então o que acontece? Ele montou todo um arranjo para eleger mais pessoas através do partido dele, para que o partido dele tivesse mais tempo de propaganda e ele pudesse apresentar melhor o projeto dele. E ele conseguiu fazer isso, incrivelmente, de forma bizarra. Ele conseguiu fazer isso, ele começou a eleger um monte de gente. Por quê? Porque do lado dele tinha um monte de gente muito bem formada, físico, engenheiro, médico, e assim vai. Então ele conseguiu eleger um monte de pessoas, um grupo pelo menos de pessoas, e ele teria direito a mais tempo de propaganda. Bom, como ele teria direito a mais tempo de propaganda, o pessoalzinho socialista, Fabiano, e o pessoalzinho socialista petista resolveu simplesmente de um dia para o outro mudar a lei, ok? E quando mudaram a lei, ao invés de ele sair de alguns segundos e passar a ter alguns minutos de propaganda, que era o que ele queria, ele conseguiu, ele alcançou aqueles minutos de propaganda. Quando ele conseguiu aqueles minutos de propaganda, o pessoal trocou a lei, mudou. Ele tem uma reclamação que ele fez, inclusive, no programa do Ratinho. Eles trocaram a lei e ele passou a ter menos tempo do que no primeiro ano de mandato, quando ele só falava meu nome é Enéas. Então, assim, ele foi totalmente sabotado por esses políticos que estão aí hoje, que na verdade, puxa vida, dá pra ver hoje, dá pra ver agora, neste momento, que são verdadeiros ratos, né? E assim,
foi uma tristeza. Eu imagino o quanto deve ter sido dolorido para ele fazer todo esse arranjo de pessoas ótimas para ter mais tempo de propaganda e de repente, pimba, o pessoal consegue reduzir a propaganda dele via lei. Puxa vida, deve ser uma tristeza enorme. Eu não sei como esse cara conseguiu viver tanto tempo, porque foi uma tristeza enorme. Hoje, quem está falando sobre isso não é mais o Enéas, é o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, o deputado Jair Bolsonaro, ele tem uma vantagem perante o Enéas. Ele é mais carismático, né? Ele fala de uma forma mais adequada a todos, mais homogênea. Só que assim, ele tem uma desvantagem perante o Enéas, que ele não é o Enéas. O Enéas era um crânio, né? Era uma pessoa que tinha uma visão grande e... puxa vida, ele não é o Enéas, mas se ele for bem assessorado, e eu acredito que no Brasil tem ótimas pessoas para assessorar ele bem, principalmente pessoas mais antigas dentro dos militares, tem pessoas que trabalham muito com estratégia e coisas lá do tempo do regime militar. Eu acho que talvez ele tenha condições de fazer algo legal. Eu acho que ele tem condições. Mas para isso ele vai ter que enfrentar o pessoal socialista fabiano e para isso cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Se nós elegermos um monte de deputado federal petista, ou do PSDB, ou do PMDB, ou desses PP alguma coisa, esse cara não vai ter condições de governar. Ele não tem. Se a gente colocar um monte de senador, como, sei lá, Jandira Fegali, sei lá se ela é senadora, deputada federal, esse pessoal assim, Chico Alencar, fica difícil, né? Hoje em dia, um dos partidos que mais cresce no Brasil é o PSOL. O PSOL, imagina, é como se as pessoas estivessem deixando de ser petista para ser algo mais petista ainda, né? Então assim, é difícil de ver, eu olho e falo, puxa, um cara desse que tem um bom jeito de falar, puxa, eu pensei que o filho dele ia se tornar, ia ser eleito lá no Rio de Janeiro, e no final das contas o pessoal teve que escolher entre o Marcelo Crivella e um cara do PSOL, né? PSOL, ou seja, os cariocas votaram no PSOL. Puxa vida, sabe? Dá vergonha. Também não posso falar que dá muita vergonha porque os paulistas votaram no Tiririca, né? Então, mas o Tiririca ainda não é de todo mal perto do PSOL, né? É difícil, né? É difícil. Mas tudo bem. Eu acho que é uma pessoa que tem alguma chance. De todos os políticos que nós temos, ele tem alguma chance, principalmente se ele envolver os militares certos, ou seja, pessoas muito patriotas junto. Mas eu ainda tenho minhas questões, tá? Eu tenho algumas dúvidas e vou falar o que seria uma boa alternativa. Mas o Bolsonaro, ele é uma boa alternativa. Não é o Enéas, mas é uma boa alternativa. E aqui tem uma reportagem dele na Folha de São Paulo, um jornalista com algum problema interpretativo, sabe? Colocou aqui: em nome de Mineral Xodó, Bolsonaro quer vetar novas áreas indígenas. Pôs uma foto aqui do Bolsonaro sorridente, etc, tal, mas com um título que, tipo, deixa essa imagem a desejar, né? Porque esse título deveria ter uma aparência mais séria, né? Então, o que acontece é o seguinte: esse cara aqui diz o seguinte, ele fala alguma coisa sobre o nióbio, ele fala sobre a importância do nióbio, né, para se misturar com ferro, para criar ligas mais leves, mais flexíveis e mais fortes. Ou seja, o nióbio é importante para tudo que rola grandes tensões, estresse em metais, de ferro especificamente. Ou seja, você quer construir um prédio com aquelas colunas grandes, etc. Tal, você vai precisar de um pouco de nióbio. Você vai construir um chassi de carro, vai precisar de nióbio. Isso para dar mais eficiência para as ligas de ferro. Por exemplo, aqui ele cita gasodutos, turbinas, chassis, etc. Ele fala algumas verdades no artigo. É interessante, ele começa contando toda a verdade e depois ele muda ela. Então, aqui diz:
o Brasil possui 98% das reservas comercializáveis de nióbio do mundo. Tá? Ele vende 90% e o Canadá os outros 10%. Ou seja, o Brasil detém 98% das reservas comercializáveis e vende 90% de todo o nióbio comercializado no mundo. E o Brasil não estabelece qual que é o preço do nióbio. O Brasil tem um monopólio, ele tem um controle do nióbio e ele não estabelece. É a mesma coisa seguinte, se você produz 90% de algo no planeta e você vira, o pessoal pergunta assim, puxa, você tem esse negócio precioso, quanto custa? E você fala assim, fala aí você quanto custa, tenho vergonha de falar. Eu não quero estabelecer o preço. Vai lá, quanto você dá? $1? 15 mil dólares? Que tal? Por tonelada, não é por quilo, por tonelada. 15 mil dólares por tonelada é o preço do nióbio. Bom, para vocês terem uma noção, a China não tem esse recurso e ela faz reserva estratégica, ou seja, ela compra nióbio e guarda, ok? Aí, depois de 3 ou 4 parágrafos pequenos, vem a maior parte do artigo. Leia aqui. Mitos. O jornalista vai falar sobre os mitos. Então o jornalista coloca o seguinte. Uma frase do Bolsonaro onde ele diz: o nióbio vale mais do que o ouro. Disse, por exemplo, em uma palestra no Clube Hebraica do Rio de Janeiro, no início de abril, o deputado Jair Bolsonaro. Isso está escrito aqui. Então ele coloca isto que o Jair Bolsonaro disse, o nióbio vale mais do que ouro, dentro da categoria mito. Mas aí em seguida ele diz o seguinte, o jornalista: na verdade, uma tonelada de nióbio já transformada em liga custa atualmente 15 mil dólares. E o quilo do ouro na cotação de sexta-feira, né, custava 41 mil dólares e portanto uma tonelada valeria 41 milhões de dólares. Então o jornalista diz, o Bolsonaro está errado, porque uma tonelada de nióbio custa 15 mil dólares e uma tonelada de ouro custa 41 milhões de dólares. Mas o jornalista aqui deve estar de má fé, não é verdade? Porque olha só, olha o que o Bolsonaro disse, o nióbio vale mais do que o ouro. O Bolsonaro não disse, o quilo do nióbio vale mais do que o quilo do ouro. O Bolsonaro não disse, a tonelada do nióbio vale mais do que uma tonelada de ouro. O Bolsonaro disse o seguinte, o nióbio vale mais do que ouro. Então, para vocês entenderem essa frase, o jornalista ter a chance de ver essa frase e talvez se retratar, quem sabe, eu fiz umas continhas. Vamos lá. Este aqui é o PIB do mundo, indicando o PIB por país. Então, os Estados Unidos tem 22% do PIB do planeta, a China 13%, o Japão, aquela ilhazinha, 6%, a Alemanha, os produtores de cerveja de Mercedes, tem 5%, o Reino Unido tem 4%, e a França, produtor de vinho e turismo, tem 4% do PIB do mundo, e o Brasil, do tamanho de um continente, trocentas vezes maior que a França, que também produz vinho e também tem turismo, e além disso tem minério de ferro, e tem ouro e tem tudo mais, tem 3% do PIB do mundo. Ou seja, o Brasil hoje é menor do que a França, ok? A produtora de vinho, de turismo, tá? Que está agora inundada de baderneiros. A França tem 4% do PIB do planeta. E o Brasil, do tamanho de um continente, com tudo quanto é minério possível, água potável, Amazonas, tudo, tem 3% do PIB do mundo. Ok. Agora, vamos pegar o mito. Tá? O Bolsonaro está reclamando o seguinte. Tem uma reserva indígena no Brasil chamada Morro dos Seis Lagos. Tá? No município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A CPRM, que é o Serviço Geológico Brasileiro, disse que em Seis Lagos pode ter uma reserva mineral com presença de nióbio com até 2,8 bilhões de toneladas. Então a gente agora vai pegar esse 2,8 bilhões de toneladas e vamos colocar ela a 15 mil dólares por tonelada. Só uma continha. Olha só, se a gente fizer isso e acrescentar isso no nosso PIB, o que muda? Então, olha só, este azulzinho pequeno que está atrás da França, que é esse verdinho, é o Brasil hoje, com 3% do PIB do mundo. Se a gente incluir só uma reserva de nióbio, essa que está numa jazida, numa reserva indígena,
está inexplorada, inexplorada. Se a gente inclui uma reserva de nióbio do Brasil, este tamanho passa a ser este tamanho aqui, tá? Incluindo uma jazida de nióbio. Só uma, nada mais. A gente passaria a ter 37% do PIB do mundo. O Brasil seria 2 vezes maior do que os Estados Unidos. O Brasil seria quase 4 vezes maior do que a China. Só uma reserva de nióbio. Só uma. Agora, isso considerando o nióbio a 15 mil dólares por tonelada. Porque se o Brasil fosse esperto, e ele poderia fazer ainda, aumentar um pouco o preço do nióbio, por exemplo, para 60 mil dólares a tonelada a cada 1.000 quilos. O PIB do Brasil passaria a ter 69% do PIB do mundo. Ok? Esse aqui seria o Brasil com uma reserva de nióbio. Uma reserva de nióbio. Então, assim, é óbvio que isso aqui é um pouco irrealista. Por quê? Porque a gente não... O nióbio, a produção de nióbio, tem que estar bem relacionada com a produção de ferro. Que o Brasil também é um grande produtor de minério de ferro. O Brasil tem Carajás, tem aquela outra reserva na Bahia gigante, que eu esqueci o nome, Caetité, tem em Minas Gerais, e assim vai. O Brasil é um grande produtor de ferro. O Brasil é um grande produtor de ouro. Então, para esse jornalista que não entendeu o que o Bolsonaro quis dizer, você precisa tirar 1 tonelada de rocha para extrair às vezes menos do que 1 grama de ouro. Então, se você considerar a cubagem da jazida, o tamanho da jazida, a quantidade de minério que tem na jazida, o nióbio vale mais do que o ouro. O nióbio vale mais do que o ouro, porque olha qual seria o tamanho do Brasil com uma jazida de nióbio. Essa jazida que está numa terra indígena. Então o jornalista não entendeu. O Bolsonaro nunca disse que 1 quilo de nióbio vale mais do que 1 quilo de ouro. Ele disse que o nióbio vale mais do que o ouro. Porque olha só, o nióbio vale mais do que o país inteiro hoje. O Brasil, só para quem não lembra do último gráfico, olha só, ele tem 3% do PIB do mundo. E isso aqui é ele com o nióbio, 37% do PIB do mundo. Para o pessoal que reclama que tem muito imposto, se o Brasil tomasse conta direito dos seus recursos minerais, tomasse conta direito, onde está em terra brasileira que não tenha dono, tá? Eu sou contra, por exemplo, o Brasil explorar reservas minerais aonde tem um fazendeiro sem indenizar o fazendeiro. Eu vou falar sobre isso. Mas essas reservas que são do Brasil, do país, tá? Essas reservas, se o Brasil explorasse direito seus recursos naturais, direito, de forma correta, sustentável, tá? E com o governo, né, tendo um foco nisso, nenhum brasileiro precisaria pagar 1 centavo de imposto. Porque percebe? Olha só o nióbio vale mais do que o Brasil inteiro hoje. O Brasil hoje tem 3% do PIB do mundo. Com uma reserva de nióbio, ele teria 37% do PIB do mundo, ou seja, seria 12 vezes maior. Então, se o Brasil consegue, de alguma forma, gerenciar melhor os seus recursos minerais, ao invés de dar eles de graça para os outros, ou esconder eles em reservas indígenas para depois dar para os outros também, porque é isso que vai acontecer, ninguém precisaria pagar imposto. Você já pensou? Não precisaria. O Brasil conseguiria pagar seu exército, pagar seus aposentados, pagar tudo só com nióbio, ou só com grafeno, ou só com outros minerais. O Brasil está deitado em berço esplêndido, rico pela própria natureza. Tá tudo entregue de mão beijada. E o que a gente faz? A gente tira a fronteira. A gente deixa as pessoas levarem minério através da fronteira. Aí alguém vai falar o seguinte: ah, não, mas a fronteira você não consegue levar muita coisa, porque é pouca não sei o que, etc. Tal. O Brasil tem uma fronteira gigantesca, não monitorada, dá para passar barco, dá para passar tudo. Tudo dá para passar. Só depois eu vou falar um caso que eu conheço, ok? Mas, bom, continuando aqui. O Bolsonaro tem razão, tá? O nióbio é um mineral importantíssimo. O Enéas já falava isso. O jornalista da Folha aqui, ele fez isso aqui provavelmente de má fé. Peço desculpa se eu estiver enganado, mas, ele mesmo escreveu. Então, assim, e no final das contas, o jornalista ainda questiona o seguinte:
o Bolsonaro ataca indígenas, mas afirma desconhecer, por exemplo, o modelo onde os índios da reserva Waimiri-Atroairi controlam a passagem dos caminhões da mineradora. Ou seja, o jornalista dizendo o seguinte: é possível sim explorar dentro de reserva indígena. E a resposta para o jornalista é: você está errado, você pegou uma exceção. Por quê? Porque só para você ter uma ideia, para você montar uma planta e levar aqueles caminhões gigantescos para o meio da Amazônia, etc, tal, você precisa fazer muito investimento, dependendo do que você quer explorar. Se você quer explorar uma jazida do tamanho dessa, de nióbio, você vai precisar levar muito investimento. E o retorno desse investimento vai acontecer em 10, 15 anos. E você não pode, nenhum empreendedor, nenhum investidor vai ser louco de fazer um investimento com retorno em 15 anos em um negócio que ele não vai saber se ele vai estar ano que vem lá. Então assim, o jornalista está totalmente equivocado, o Bolsonaro está correto, as terras indígenas devem ser demarcadas levando em conta os recursos minerais que tem lá dentro. Se os índios têm interesse em caçar e etc, tal, eles não têm interesse nas reservas minerais. Eu acho que o Brasil tem o direito de explorar essas reservas minerais e, puxa vida, isso atenuaria muito, a gente não precisaria mexer na Previdência, a gente não precisaria mexer em muitas coisas. É importante para a área social do Brasil, o Bolsonaro está certo, o Enéas era demais, espero que o Bolsonaro consiga fazer uma parte do que o Enéas queria, mas para isso vai precisar de muita coragem. Porque o Enéas, ele era corajoso, ninguém pode dizer que ele não era, pode dizer que o cara era meio maluco ou qualquer coisa do tipo, mas o cara tinha coragem, e isso é impressionante, sabe, porque hoje em dia ninguém tem coragem. Tem pessoas que veem uma pessoa sendo espancada na rua e atravessa a rua. O Enéas tinha coragem, o Enéas tinha muita coragem, e o nióbio é um super minério, ok? Isso aqui é a palavra de um geofísico que conhece mineração e não de um jornalista fajuto por aí, tá bom? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado.